Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite. Vambora, mais uma live, a 20ª do mês de fevereiro, para nós fechar o mês. Boa noite, Esther, seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem aí? Consegue me ouvir? Puder me dar um ok, te agradeço. Bruna, boa noite. Theo, boa noite. Seja todo mundo bem-vindo. Consegue me ouvir bem aí? Vamos nessa. Vamos convidar uma galera aqui para participar com a gente. Vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Show de bola. Deixa eu adicionar aí na chamada, Bruna. Beleza, Ana Flávia. Eu vi a mensagem aqui. Deixa eu ver, cadê? Convidar para participar, Bruna. Mandei o convite aí, Bruna. Bora. Vamos nessa, vamos nessa. Olá. Olá. Tudo bem? Me ouve bem? Agora travou. Está travada. Não te vejo e não te ouço. Vamos lá. Boa noite, Andréia. Estou te vendo novamente. Está me ouvindo aí? Eu ainda não estou te ouvindo. Fala um pouquinho mais alto. Deixa eu ver se eu estou. Se eu... Nada te ouvir, tá me Ah, ouvindo? Eu coloco o sim, fone. sim, vou estar te ouvindo. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Galera, boa noite. Seja bem-vindo. Quem está aí com a gente. Para deixar gravado na live. Boa noite, Andréia. Para deixar gravado na live, está rolando a jornada dos 30 dias. Estou fazendo uma jornada de criação de novos hábitos. Quem estiver vendo gravado, tem um link na bio. Quiser participar, só clicar na bio. Lá tem um link, vai te jogar para dentro do grupo. Amanhã nós estamos completando a primeira semana da jornada. Está passando rápido pra caramba. E hoje eu vou bater um papo com a Bruna. A gente vai falar um pouco de ressignificar, certo, Bruna? Certo. Então tá, joia. Abelho. Então, cortou um pouco, não te ouvi. Repete para mim de Tava, novo. tava. Não te ouvi, repete, por favor. Tá cortando bastante. Tá, aqui para mim também tá cortando. Quem tá assistindo aí, tá conseguindo me ouvir bem, sem corte, ou só eu que tô vendo a Bruna com corte? Dá um feedback aqui, por favor. Quem tiver online aí, dá um feedback para nós, por favor. Aí. Você tá conseguindo me ouvir bem ou tô ouvindo cortando, Bruno? Agora tô te ouvindo bem. Parou de cortar. Agora parou. Agora ficou beleza. Então, beleza, vamos nessa. Nosso tema do dia hoje é a importância de ressignificar o seu passado. Acredito que até pelo que a gente vem falando aí ao longo da jornada, dos 30 dias, até para contextualizar um pouco, Bruno, eu estou fazendo um movimento de criação de novos hábitos. Eu tenho um aplicativo de inglês que conta dias sequenciais, e aí comecei uma jornada de 30 dias aí até completar 2.000 dias de fazer sequência, e tem uma galera comigo aí para poder fazer a criação de novos hábitos. Então, por isso que às vezes eu vou falar de jornada. Sempre que a gente tocar em assunto de novos hábitos, sempre tem desafios para ser superado. A gente vai, todo mundo que, algumas pessoas começam, para você ter uma ideia, acho que mais de
tem quase 50 pessoas no grupo que estão conseguindo fazer a jornada andar, tem pouco mais de 20. Então, algumas online, outras offline, mas estão conseguindo fazer. Então, muito dessa galera que não consegue ir para frente do palco da vida, não consegue fazer as atividades, até nesse universo de app mesmo, que é uma coisa que agrega, que soma para você mesmo. Tem muita gente que tem dificuldade, às vezes, e está bloqueado em coisa que não consegue ressignificar. Então, acho legal trazer essa parte. Eu trouxe algumas anotações aí, vou falar de ressignificar e gostaria que você fosse me validando se faz sentido para você, se não, se você enfrenta alguns dos desafios que eu vou colocar aqui, beleza? Beleza, pode deixar. Então tá bom. A Bruna tinha me falado, ela tem um pouco de dificuldade para falar falar na frente da câmera, então a gente vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai entregar uma bela mensagem, que essa parte do ressignificar é extremamente importante para várias pessoas, e ela também já vai se bloquear para falar para a câmera. É um desafio e tanto. Vou pedir para quem está assistindo aí, clicar no aviãozinho, mandar para pelo menos 7 pessoas para ajudar a gente a aumentar o alcance da live, que essa mensagem, Flávio, boa noite. Estou pedindo ajuda para aumentar o alcance da live. Se eu puder mandar para 7 pessoas aí para ajudar a gente a aumentar o alcance, acho que a mensagem de hoje vai ser bem importante, vai conversar com muita gente. A gente fala da importância de ressignificar. Esse ressignificar, ele remete a bloqueios, bloqueios emocionais, bloqueios internos, bloqueio de autoimagem, e pode ajudar bastante. Então, eu criei mais ou menos digamos assim, eu vou chamar de passo a passo, mas não é que seja o passo a passo para a solução, mas é o passo a passo para a gente passar sobre dentro de vários tópicos de ressignificar, porque muitas vezes a gente vê na internet, isso você tem que ressignificar, isso é um bloqueio, a primeira etapa para você superar um bloqueio é ressignificar, mas na prática, como é que eu faço isso? Que receita de bolo que é essa? Então eu vou passar aqui alguns pontos e a Bruna vai me ajudar para a gente ir vendo se essa ressignificação ela faz sentido ou não. Porque tem muita gente que está preso no passado, às vezes por motivos e circunstâncias diferentes, mas que te trazem bloqueios na atualidade. Por exemplo, um dos bloqueios que a Bruna já me falou é a dificuldade para falar para a câmera. Não tem dificuldade para falar em público, mas tem dificuldade para falar com a câmera. Então já vai fazer 2 desbloqueios num só. Nós vamos ressignificar algumas coisas. Boa noite, Warner, seja bem-vindo. Nós vamos ressignificar algumas coisas e falar um pouco de bloqueios. Primeira fase quando eu estou falando de ressignificar. O que é por onde eu começo? O início da maioria dos processos de ressignificação começa na aceitação. Então, quando eu tenho um problema, ou seja, um bloqueio emocional, e todo mundo tem, tá? Seja... boa noite, meu irmão. Um grande abraço para você. Obrigado. Satisfação ter você aqui. Todo mundo tem algum nível de bloqueio. Seja com uma relação traumática com o pai, com uma mãe, com qualquer familiar. Às vezes a falta de um pai, às vezes a falta de uma mãe, a falta de uma estrutura familiar, às vezes um relacionamento tóxico, um amigo, uma amiga. Então, o primeiro passo para eu começar a ressignificar, o que é o ressignificar, na essência da palavra? Passado a gente não muda, não tem como eu mudar meu passado, não tem como eu voltar lá, apesar de muitas vezes a gente eu voltar lá e mudar o que eu fiz. Isso não tem como ser feito. Você nunca vai mudar o seu passado. Seja o problema que for, com quem for, você não vai conseguir voltar lá e mudar o passado. O fato que aconteceu, você não consegue mudar. Mas a forma como você lidar com esse fato, essa sim. Essa pode ser trabalhada. É fácil? Não, não é fácil. E remete a um processo. E aí é o que a gente vai trazer aqui hoje. O primeiro passo de todos é a aceitação. Então, um ponto que eu anotei aqui. Reconhecer o que aconteceu e seguir em frente. Fazer as pazes com o seu passado. Você não pode mudar o fato, como eu já falei, mas você pode mudar a forma como você interpreta o fato. E isso sim você pode mudar. É óbvio que quando a gente fala
Falou assim, você falar para eu fazer é fácil. Agora, me ensina na prática a fazer isso. Até porque hoje, principalmente nos dias de hoje, a gente quer fórmula mágica. As pessoas querem que eu vou falar assim, ó, clica aí no coraçãozinho, puf, tá ressignificado. E não é assim que funciona. Assim como leva anos para que as situações se construam e os nossos bloqueios vão se fortalecendo, para eu desfazer essa circunstância também vai levar um tempo, também vai levar um, um processo, um método para acontecer, e o primeiro dele é a aceitação. Aceitar que o quê? Eu não posso mudar o passado, ou seja, eu não posso voltar lá e mudar o que aconteceu, mas eu posso mudar a forma como eu vejo esse passado e posso hoje começar a construir porque amanhã eu vou olhar para hoje e hoje vai ser passado. Então eu quero olhar para esse passado de uma forma ok. Para me olhar amanhã para esse passado ok, eu tenho que começar a construir ele hoje. Então, primeiro passo para coisas que não podem ser mudadas, a aceitação. Faz sentido para você, Bruno, ou não? Faz bastante sentido. Por exemplo, eu não conseguia entender o que era o ressignificar. O que era o ressignificar? Eu escutei muito, tanto o Pablo quanto as pessoas falarem ressignifica. Aí eu, tá, como é que eu vou ressignificar o que aconteceu? Como é que eu vou achar um novo significado? Por exemplo, uma coisa que me faz muito mal, chuva. Por incrível que pareça, chuva me faz mal. Porque eu um caso que deu uma chuva muito forte, com pedra, destruiu o telhado inteiro, choveu tudo dentro, perdi móveis e tudo mais. E toda vez que eu via chuva, eu chorava, me dava desespero. O que acontece com a chuva? Eu tive que achar um novo significado para a chuva. As pessoas falavam, ah, mas é abundância. Aí eu, para mim, não tem nada de abundância. Para mim é A minha destruição de casa. nem alagamento, não tem abundância nessa história. Mas vendo a minha filha brincar na chuva, eu consegui achar um novo significado que seria diversão. Usar aquilo para se divertir. Aí foi um novo significado, complicado, mas que eu já consegui colocar no lugar. Show. E aí a gente vai fazer um exercício legal aqui, eu trouxe um passo a passo para a gente fazer durante a live. E aí, Renner Coutinho, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse Renner Coutinho RF é meu filho, ó, Bruno. Seja bem-vindo. Isso é um exemplo legal. A gente vai, nós vamos fazer dois exercícios. Eu vou usar esse da chuva, que é bem legal, até porque ela vai servir de referência para várias outras coisas, mas quero que você vá fazendo o exercício de conectar. Eu vou fazer toda a dinâmica em cima da chuva, mas você vai conectar esses assuntos onde fizer sentido para você, beleza? Então, a primeira coisa, e aí eu acho que faz total sentido o que você falou em relação à chuva. Nós podemos voltar lá atrás e fazer parar de chover para não alagar? Não, isso aí não é possível ser feito. Já choveu, já alagou e você já tem lá a imagem mental, que é algo extremamente poderoso, tá? Em todos os casos, funciona para o bem e para o mal. Quando eu tenho uma imagem mental negativa de alguma coisa, ela tem grande influência sobre mim. E quando eu tenho uma imagem mental positiva de alguma coisa também, isso também me leva para a ação de forma boa. Então, o primeiro passo, e aí eu percebo que no exemplo da chuva você já fez, mas a gente vai linkar, é aceitar que o fato você não pode mudar. Então, aqui está ok. Qual o próximo ponto que nós vamos olhar? O que importa é o futuro. O futuro importa. Ou seja, pelo passado eu já não posso fazer mais nada em termos de mudar meu passado. Ah, eu não gostaria que tivesse chovido naquele dia. Não dá. Aquele dia choveu e é fato. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. Naquele dia choveu e é fato. Eu não posso mudar o fato de ter chovido aquele dia. Mas ir para frente. O futuro importa. A vida é para frente. Seu amanhã será resultado das ações do hoje. Foi aquele exercício que eu te falei. Trabalhe as suas escolhas e suas habilidades no agora. O que eu posso fazer agora para construir o amanhã que, vamos pegar o exemplo da chuva, o que eu posso fazer na minha casa hoje para preparar ela melhor para uma chuva amanhã? E aí tem várias formas de fazer. Mas lembrando,
a ansiedade que a gente fala é excesso de futuro, e a depressão é excesso de passado. Então o Pablo fala muito lá do 70-20-10. Você tem que estar 70% no agora, 20% no passado e 10% no futuro. Porque em algumas coisas você tem que ir mirando, você tem que saber para onde você está olhando. Mas é importante também você revisitar esses 20% de passado e começar a fazer esses exercícios de ressignificação. Bacana o exemplo que você trouxe da chuva, porque eu te garanto que teve muitas chuvas em que a chuva te trouxe uma imagem negativa ou algum ponto de tristeza. Mas quando eu consigo ressignificar, então, por exemplo, você conseguiu ressignificar na sua filha, bom, minha filha tem felicidade com a chuva. E aí, qual imagem eu quero alimentar? Eu vou antecipar um pouquinho aqui para já começar a fazer sentido. Um dos grandes, ou o mais poderoso dos exercícios, eu não sei de quanto tempo nós estamos falando, por exemplo, eu não sei em quão longe está essa chuva da casa, que destruiu o telhado da casa, mas bem provavelmente ela tem eu vou chamar de, essa imagem mental está com a criança interior. Todos nós temos uma criança interior. Essa criança interior ela foi machucada de alguma forma, por alguma pessoa, por alguma chuva, por alguma circunstância. Então lá no passado tem uma criança interior que está machucada por um processo que nós passamos. Essa Bruna, que está lá vendo a filha brincar na chuva, e vendo a felicidade dela, consegue absorver uma energia positiva. Um dos grandes e mais poderosos exercícios de ressignificação é essa Bruna de hoje, essa Bruna adulta, essa Bruna do agora, voltar lá na Bruna do passado, dar um abraço nela. Ela provavelmente, quando você voltar lá na mesma cena, essa Bruna está em sofrimento, ela está chorando, e aí, só para todo mundo entender, eu estou falando com você. Você pode estar preso em algum lugar, todos nós estamos, quando tem esses tipos de situações para ressignificar. Você vai voltar lá no seu fato que te incomoda, você está preso em algum lugar, que não tem... eu vou pagar um curso com o vidente, com quem você quiser. Não tem ninguém que pode fazer isso por você. Isso é dos pilares do autoconhecimento. Eu sei onde estão os meus problemas. Muitas vezes a gente não gosta de olhar para lá, porque dói. Então, imagina a cena de uma criança chorando. Isso não agrada a ninguém. Então, por exemplo, quando eu estou falando com a Bruna, para ela voltar lá na cena da chuva que destrói o telhado da casa, para ela abraçar essa Bruna que está lá em sofrimento, internamente isso é um processo dolorido. É muito difícil. Então, por exemplo, a Bruna tem que ter muita força para pegar essa energia da Bruna mãe, que está vendo a felicidade da filha, fazer o exercício de internalização de cena, voltar lá no dia da chuva, que derrubou o telhado, e dar um abraço na Bruna, que está vendo o telhado quebrado, e falar para ela, calma. E é como se fosse uma conversa de mãe e filha. Calma. Passou. A chuva passou, tá tudo bem. A vida seguiu, você cresceu, ficou tudo bem. E assim, obviamente, esse é um exercício extremamente poderoso, mas que, dependendo do que eu estou falando, dói pra caramba. Mas, te garanto, uma vez terminado o processo de ressignificação, ele realinha toda a sua vida de uma forma tão poderosa, de uma forma que faz tanto sentido, que você vai querer, a partir do momento que você fizer a primeira vez, entender o que aconteceu, porque a partir do momento que essa criança parar de chorar por causa desse telhado, essa Bruna mãe que está feliz com a filha na chuva, ela consegue dobrar a felicidade. Porque, digamos que você se permitiu ser 50% feliz porque sua filha está feliz na chuva. Mas os outros 50% está lá no passado, preso com a Bruna que viu o telhado cair. Quando você volta da atualidade para o passado, dá esse abraço, perdoa, que é um dos processos mais difíceis de fazer. Você realmente sentiu o perdão. Porque quando é um processo com a gente mesmo, é um pouco menos difícil. É muito doloroso em todos os casos, mas é um pouco menos difícil quando esse abraço é em você mesmo. Quando é para a Bruna mãe abraçar a Bruna criança e falar para ela, a chuva passou, calma, ficou tudo bem. Te traz uma energia interna muito boa, um sentimento muito bom,
e ressignifica tudo, porque aí quando ela para de sofrer ali naquela cena, as outras cenas que vêm depois, você vai perceber que não são tão doloridas mais. Aí a segunda chuva que teve depois, que você deve ter sofrido muito, aí você, como a criança já acalmou, ela já não sofre tanto na segunda chuva, ou não, tá vendo, nem era tanto, era eu que estava em sofrimento. E aí vai ressignificando as outras chuvas, até chegar na chuva da sua filha, que estava 50% bom, fica 100% bom. Entendeu? Quando é um processo de ressignificação interno que não envolve outras pessoas, geralmente é um pouco menos difícil. Bom, a satisfação que você vai ter nas duas circunstâncias é a mesma, mas quando é com você, quando é um processo interno seu, é um pouco mais fácil. Quando esse processo envolve você dar esse abraço de uma outra pessoa que te fez sofrer muito, bem provavelmente esse abraço é um pouco mais difícil, porque ele envolve perdoar. E aí eu estou falando de perdoar na essência da palavra. É você voltar lá, não é esquecer, mas é perdoar. Esquecer é diferente. Perder a dor. Desculpa, não te ouvi. Perder a dor. Perder a dor, exatamente. Perdoar de parar de doer, exatamente. Esse é o ponto. Não vai deixar de ter existido, mas vai parar de doer. E aí, Sim. esse é um processo de perdão. Voltar lá, mas me fez mal, a pessoa me prejudicou, não sei o quê, meu pai me abandonou, minha mãe me bateu, meu irmão me maltratou, minha tia não sei do que. Tem um monte de processos que acontecem. Esse é um pouco mais difícil de fazer, um pouco mais sofrido de ser feito, porque envolve você perdoar o outro. E aí, quando é para perdoar o outro, a gente não tem a mesma benevolência que tem com a gente mesmo em algumas situações. Mas esse é o processo que tem que ser feito. Então, primeiro nós falamos da aceitação, do processo de aceitação. Você tem que aceitar seu passado da forma como ele é. E aí começar a entender que o que importa é o futuro, você não consegue mudar o fato passado, consegue ressignificar. O futuro é o que importa, nós já falamos. Vai te exigir positividade. Então, por exemplo, eu vou precisar ver o copo meio cheio, eu vou precisar escolher de forma intencional, é algo que a mentoria tem me ensinado muito, ser intencional, ou seja, ser consciente, falar, eu quero escolher ver o copo meio cheio, eu vou voltar lá, vou dar um abraço na Bruna criança, que está sofrendo por conta da chuva do telhado, eu vou, você gasta o tempo que precisar, volte lá quantas vezes for preciso, até você conseguir acalmar essa criança interior, que é a parte que importa. Me fala um pouco da sensação, quão bom é ver sua filha brincando na chuva e sentir a felicidade dela. Então, é uma experiência incrível, porque assim, eu lembro de eu brincando na chuva e hoje eu não consigo sair na chuva. Eu olho para a chuva, ela me assusta. Então, ver ela brincando me mostrou assim, não tem perigo. O perigo que eu vejo não existe. É só eu que vejo perigo. Assim, olha o meu tamanho, perto do tamanho dos anos, e tá lá na chuva e eu não consigo entrar. É meio bobo, entendeu? E com essa brincadeira dela, eu consegui até perder medo de mar. Eu moro na praia. Eu não entrava no mar. Você é de qual E eu cidade? ela, porque ela brincando e falando, vem, não tem medo, não tem nada, é só água, dando outras coisas. É até interessante de você ver. Quando você aprende Legal. que é, porque assim, até hoje eu estava ali, o que é ressignificar? Como que eu vou colocar um ressignifica, tá? E o que é isso? Da onde eu vou tirar? Aí hoje de manhã você conseguiu falar, ó, ressignificar é você dar um novo conhecimento, troca a ideia, muda isso, coloca uma nova situação no lugar. Foi onde eu consegui ter uma nova clareza. Até então eu estava bem perdida ali. Quando eu conversei com você, que você falou, não, nós vamos fazer isso, muda aquilo, eu consegui mudar muita coisa. Tanto que até agora Legal. há pouco, meu esposo, não vou conseguir fazer live, isso não vai dar certo. Triste, eu estou passando mal. Comecei a ter ânsia. Eu queria, eu comecei a ter ânsia, como se eu fosse vomitar. Passando mal, não vai dar certo. Eu falei, não, vai sim, eu vou vomitando. É isso. Eu não sei como eu vou fazer live vomitando, mas eu vou dar um jeito. Porque, assim, um pouco é o nosso medo. Aquele medo de o que eu vou fazer? Será que vai dar certo? O que não é? De novo.
se falarem alguma coisa, se me explicarem de alguma forma, e se ninguém me entender, ou se eu não conseguir falar, aparece 1 milhão de informações, desse informação, sério, calma, você nem chegou lá ainda, como é que você já sabe tudo que está acontecendo antes de você ir? Então é complicado, mas o ressignificar foi a melhor coisa que eu fiz. E assim, em relação à chuva, hoje à tarde eu consegui parar, olhar para a, não é mais o mesmo lugar, não está mais chovendo aqui dentro, está lá fora. Tem um pouco de paciência, a chuva não é uma coisa horrível. E eu pensei bem em falar sobre a chuva, porque eu acho que hoje deve ter muita gente vivendo a mesma situação da chuva. Entendeu? E para mim, claro, foi uma situação bem menor, mas para mim que já foi menor, já foi bonito. Imagina para quem foi maior. Que situação. Tá? Então, Sim. ressignificar a chuva, que é uma coisa que você não controla. Não tem como eu controlar ir para um lugar que não chova. Todo lugar chove. Então, esse controle, acho que seria o melhor, conseguir ressignificar isso. É uma coisa tão bonita. Querendo ou não, a chuva é uma coisa tão bonita, ela traz tanta coisa nova, e eu não consegui admirá-la. Foi Chuva a hora que eu vida. falei, eu preciso de ajuda. Não tem como. Como é que eu não consigo admirar uma das coisas mais bonitas que existem? Eu não conseguia olhar para aquilo, aquilo me assustava, me dava desespero. Eu pensava, vai destruir tudo de novo, vai cair o teto, vai começar a chover tudo. E assim, não estou mais na mesma casa, não estou mais no mesmo lugar, então eu não deveria mais ter esse medo. Mas toda vez que chove, dá a impressão que eu estou dentro da água. Sim, mas aí dos pontos é esse. Por exemplo, você está tentando entender no agora, mas seu problema não está no agora. O problema está lá nessa. Que é um exercício, né, igual eu te falei, isso é extremamente sensível. Você tem que ir no seu tempo. Você vai ver que não é. Que bom que você conseguiu aplicar para a live de hoje, para você conseguir participar e expor, porque como eu tinha te falado, por exemplo, cada um traz a mensagem, e essa mensagem sempre vai conversar com alguém que está do outro lado e vai ver o que você está falando e vai se identificar. Uma das questões, e digamos assim, você está no nível 1 da ressignificação. Você vai conseguir chegar no momento de colocar a mão na chuva para poder sentir a água. A água é vida. Se a gente não tomar água, a gente morre. Então, a água em si, ela não representa nada. Ela não tem significado. Ela não tem significado nenhum, nem bom nem ruim. Quem dá significado para a água somos nós. Então, por exemplo, se você me falar água, eu vou pensar em vida. Se você me falar em chuva, eu vou te falar felicidade. Por conta de brincar com a chuva, de brincar na chuva com os meus filhos, de brincar na chuva na infância. Mas é o significado que eu dou para a chuva. Onde é que está a grande beleza dessa live? Tá não na próxima chuva, tá, Bruno? Isso é uma coisa muito particular. Não necessariamente na próxima chuva esse processo vai acontecer, mas daqui a algumas chuvas, bem provavelmente, você vai conseguir tratar a chuva como no mínimo neutra. Fala, olha, ela não me prejudica e eu vou tentar buscar a parte boa, eu vou tentar sentir satisfação nisso. Boa noite, João. Tudo bem? Nós estamos falando de ressignificação. Acho que a Bruna travou aqui, eu vou continuar trazendo os pontos. Não sei se você está me ouvindo, Bruno, eu vou continuar trazendo, você está travado aqui. Nós já falamos então do processo de aceitação. Deixa eu adicionar de novo, que ela deve ter caído. Falamos do processo, trazer ela aqui. Muito bacana. A gente vê esses processos. Deixou o convite ali para ela. Show de bola. Então, nós estamos falando da importância dos processos de ressignificação. Então, nós já falamos da aceitação, que eu não posso mudar o fato, mas eu posso mudar o significado que eu dou ao fato passado. Nós já falamos que o futuro importa, eu preciso trabalhar no hoje para construir o futuro que eu quero. E aí nós estamos falando da positividade. Então, a positividade é eu conseguir ver esse copo meio cheio, né? Olhar para a chuva, que é o contexto que a Bruna estava falando,
E a chuva em si, ela não é boa e nem ruim. Eu vinculo a ela o sentimento que eu quero. E aí é o exercício de ressignificação. Como que eu quero ver essa chuva? Para ela que passou por um problema em que a chuva derrubou a casa, óbvio que sempre que eu vejo a chuva, essa chuva me traz um sentimento de destruição, de coisa ruim, e eu preciso ressignificar isso. Mas para ressignificar, qual o exercício que eu tenho que fazer de ressignificação? Não é no agora, porque muitas vezes a gente tenta, a bateria tinha acabado. Posso te chamar de novo? Se puder te chamar. Beleza, vou te adicionar de novo. Quando eu escolho positividade, eu estou escolhendo ver o copo meio cheio. De novo. Deu Voltei. certo aí? Deu. Acabou a bateria. Foi show de bola. Por isso que eu atrasei um pouquinho, com o meu celular também eu achei que acabou a bateria. Eu coloquei para carregar um pouquinho, aquela hora que eu te mandei a mensagem. Então falamos do processo de aceitação, falamos que o futuro importa, estamos falando da positividade, o copo meio cheio. Então, por exemplo, como que eu posso ver o copo meio cheio? O desemprego. Quando eu fico desempregado, eu perco meu emprego. Isso é ruim? Eu tenho duas possibilidades para poder olhar a situação. É ruim, porque eu perdi o emprego, mas abre portas para novas experiências, novos empregos, novas pessoas, novas habilidades. Então, escolher a forma mais positiva de ver a situação. Voltando rapidinho na chuva e a questão do exercício que eu estava te falando. Então, por exemplo, no agora, o seu desafio é se permitir colocar a mão na chuva para ir se aproximando dela, para mudar o significado. Mas o exercício mais poderoso que você pode fazer eu sei que sem nunca ter feito, e talvez nem faça muito sentido, talvez no momento que você me ouve, mas você vai refletir sobre isso, e quando você conseguir fazer, você vai ver que ainda é mais poderoso. É aquela estratégia que eu te falei, que é o ressignificar no sentido literal da palavra. É voltar lá naquela cena, você, a Bruna de hoje, voltar lá na cena da chuva que destrói o telhado e acalmar aquela criança lá. No dia que você conseguir fazer isso, aí você vai ver que chuva, a imagem que você vincula quando chove, hoje vai ser completamente diferente de quando você conseguir acalmar essa criança. Óbvio, repetindo, não é um processo simples, nem rápido e nem fácil de ser feito. Mas esse talvez seja um dos grandes pontos para quem está nos ouvindo. Onde é que você vai ter grandes ganhos de ressignificação? Mudar o significado das situações. E achei interessante na hora que você falou não, estou com vontade de vomitar. Mas o que é isso? É a sua mente. A mente da gente é muito poderosa. Do mesmo jeito que ela te leva para frente, ela te aprisiona em alguns lugares. Então ela vai te provar por A mais B que, não dá para você fazer live, não. Tá aqui, tá vendo? Eu tô até com vontade de vomitar, mas nada mais ele tá passando mal, nada mais do que um bloqueio, uma coisa emocional. A partir do momento que você toma a decisão, fala assim, eu vou vomitando mesmo, eu vou do jeito que começa lá, vai acontecer, acabou, seu cérebro vai perdendo autonomia sobre você. E aí você consegue fazer esses exercícios de ressignificação. Voltar lá no passado, mudar a forma como enxerga a chuva, isso é extremamente importante. Então, positividade, já falamos. Autoconhecimento. Conhecer as suas próprias emoções, não há quem possa acessá-las, que é aquela parte que eu falei. Não tem psicólogo, não tem terapeuta, que apesar de ser um processo que, para casos mais graves, eu recomendo com bastante frequência. Eu faço terapia uma vez por semana para autoconhecimento, para desenvolvimento até dessas ressignificações. Tem muitas ressignificações, talvez a gente precise de ajuda e tal, uma ajuda mais, vamos falar assim, especializada. Mas exercícios de autoconhecimento vai ajudar. Trabalhar a criança interior, já falamos aqui. No período de inocência e vulnerabilidade, podemos ter vivido alguns traumas emocionais, geralmente com pessoas. E só conseguimos mudar isso alterando a nossa perspectiva de passado. Ou trabalhamos isso, ou ficamos repetindo os mesmos comportamentos. É como se você tivesse na escola, você tomasse bomba numa matéria. Você tomou bomba numa matéria e aí no ano seguinte você vai tomar bomba de novo. Por quê? Porque você não consegue mudar, você não consegue aprender com isso. E o que é o aprender? O aprender é o voltar lá e ressignificar com essa criança.
geralmente a gente chama de criança, porque em situações que a gente está sofrendo, a criança não tem como se defender, por isso só sabe sofrer com a dor. Quando adulto, precisamos de autorresponsabilidade emocional para proteger a nossa criança interior. Tudo acontece dentro, não há quem possa fazer isso por você. Para começar o processo de ressignificação, o primeiro ponto é entender que ele é um processo, talvez seja rápido, talvez não, mas não precisamos ter pressa, só precisamos saber onde estamos no caminho. Boa noite, Ellen, seja bem-vinda. Eu acho que é um pouco do que a gente já falou aí, desse conseguir voltar lá na chuva. Um ponto importante é entender que, na essência, os fatos não são nem bons nem ruins. Somos nós que atribuímos significado aos fatos. A faca não é boa e nem ruim. Somos nós que damos o significado a ela. A mesma faca que corta o alimento para preparar a refeição é a mesma faca que tira a vida de uma pessoa. A faca em si não é boa e nem ruim. E eu que dou o significado a ela. Quando entendemos isso, podemos começar a mudar a nossa perspectiva. Isso aqui eu achei bem interessante, ver se faz sentido. Quando nós entendemos que a faca não é boa e nem ruim, que nós que atribuímos significados, aí eu vou olhar para pessoas. Não há erros, há aprendizados. Não há falhas, há descobertas. Não há certo ou errado, há diferentes resultados ou pontos de vista. Não há bem nem mal, há infinitas possibilidades. Não tratar nossas emoções faz as dores se acumularem. Eu acho que isso é natural, acontece com todo mundo. A partir do momento que eu não trato, esse negócio vai aumentando. Meditação e presença ajudam a aliviar as dores emocionais. Meditação, não sei se você tem o hábito de fazer, nem quem está ouvindo a gente aqui. É um exercício de presença, você vai se desconectar do mundo para se desconectar consigo mesmo e ficar ali em estado de presença. Isso é um exercício extremamente poderoso, não só para ressignificação, mas para te trazer para um estado mais calmo ao longo do dia. Ajuda pra caramba. Uma escolha faz toda a diferença. Quando escolhemos tratar a criança e as emoções, em algum ponto conseguiremos mudar o resultado de um jogo, que muda no fim do campeonato. Imagina o seguinte, isso aqui eu trouxe para fazer uma metáfora. Eu gosto muito de futebol, e aí estudando hoje sobre ressignificação, essa imagem me veio assim, de uma forma muito clara. Nós sabemos quem ganhou a Copa do Mundo. Quem ganhou a Copa do Mundo foi a Argentina. Então, isso é um fato. Então, na nossa cabeça, se eu te pedir assim, falar assim, mas eu estou sofrendo muito, porque naquele jogo que o Brasil perdeu para a Croácia, aquela bola que aquele cara fez o gol lá nos últimos segundos, e depois foi para os pênaltis e eliminou o Brasil. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você parar de sofrer com aquele gol, volta lá, no dia daquele jogo com a Croácia, e aquele chute daquele cara, em vez de ser gol, aquela bola vai para fora. E aí aquela bola não vai entrar, o que não vai ser gol, o Brasil vai ganhar o jogo e vai passar, e aí eu mudo completamente a história. Porque aí eu nem sei mais te afirmar se a Argentina vai ser campeã, ou se vai ser campeão contra quem vai ser, eu já não sei, e aí abre um mundo de possibilidades. Eu tenho que voltar lá e conseguir mudar o significado que eu dou para aquele momento. Eu acho que é o grande exercício que nós estamos falando aí da chuva. Voltar lá e fazer essa chuva que destrói o telhado passar a ser uma chuva que rega o alimento e que traz vida e que traz N experiências gostosas de criança correndo na enxurrada, enfim, fazer o exercício de ressignificação. E aí eu vi uma frase que eu gosto bastante do Leandro Carnal, até notei ela aqui para trazer para a gente compartilhar também. Eu só posso me ofender se eu não me conhecer. Um corintiano jamais convencerá um palmeirense a torcer para o Corinthians. Ele trouxe tem um vídeo dele falando isso, depois se quiser eu te mando esse vídeo. Um corintiano jamais convencerá um palmeirense a torcer para o Corinthians. Para o Corinthians. O palmeirense não quer ser convencido. Ele quer acreditar independente do argumento. Então se eu tentar fazer isso com outra pessoa, se eu tentar explicar para outra pessoa, eu quero mudar o significado de futebol para ela. Ela torce para um time, eu quero que ela torça para outro. Ela não quer fazer isso. Eu não consigo entrar dentro dela e fazer ela entender, não, mas o time é melhor, não sei o que, tem mais dinheiro, é um atacante melhor. Não, ela não quer mudar. Ela tem aquela crença fixa ali que aquilo é o melhor. Se nós não nos permitirmos, ou se a gente não quiser ser convencido que é possível
ressignificar a chuva que destruiu o telhado, essa chuva sempre vai destruir o telhado e sempre vai doer. Porque eu não quero mudar a forma como eu vivi aquela situação. Então, lembra lá do início do processo de aceitação? E essa fase também é do carnal. Se alguém me insulta, se alguém me ofende, se alguém... ele usou o exemplo até do eu sou careca. Então, se alguém fala que eu sou careca, trazendo para mim, eu não posso me ofender com isso. Porque, primeiro, eu sou careca. Então, é uma verdade, não posso me ofender. E se eu não fosse careca? E se eu não fosse careca, eu também não poderia me ofender, porque eu não sou careca. Exatamente. Então, entra dentro da significação. A circunstância é a mesma. Se ela faz sentido, é uma verdade, está tudo bem, não deveria me ofender. Se é uma mentira, ela também não deveria me ofender, porque é uma mentira, não reflete a realidade. E aí, se eu pegar todas essas situações e ligar elas com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, óbvio que é aquilo que eu falei e vou repetir. Não estou falando que seja um processo rápido, fácil e simples de ser feito. Eu faço terapia há mais de ano, ainda, por mais que eu trate pontos e pontos e pontos, sempre você ainda encontra um fiozinho escondido debaixo de um tapete que você não viu. Alguém te pergunta, fala assim, e aquele tapete lá? Você fala, não, ali debaixo não tem nada, mas você sabe que tem. Então, principalmente quando envolve pessoas, ressignificar, perdoar, no sentido literal da palavra. Quando eu falo, perdoa aquela pessoa que te fez mal. Você não vai perdoar ela por ela, você vai perdoar ela por você. Você não vai perdoar a chuva, você não vai perdoar a chuva que derrubou o telhado, não é pela chuva, é por você. É para que isso se transforme em algo que, né, eu achei legal, como é que você falou lá, perdoar é não doer. É perder a dor. É Perder a assim, dor, né? eu acho que quando a gente tem algum problema, nós guardamos uma dor como se nós tivéssemos alguma culpa. Nós guardamos isso como culpa. E a partir do momento que eu guardo isso como culpa, eu tenho uma dor. E eu tenho que perdê-la. Uma das coisas que eu descobri com o tempo foi assim, eu acordava de manhã, o primeiro pensamento que eu tinha, meu dia vai ser uma porcaria hoje. Aí isso ia piorando. Quando eu coloquei na minha cabeça, mas será que o dia está tão ruim assim? Ou sou eu que estou ruim? Será que sou eu? Escolhendo ver o dia de forma ruim. Eu falei, nossa, mas o dia de todo mundo tá bom, por que só o meu tá ruim? Entendeu? Por que só o meu? Qual é o problema com o meu dia? Aí foi onde eu comecei a colocar um pouco, é a nossa cabeça que faz esses problemas virem. É a gente que fica pensando, as crianças hoje vão fazer bagunça. Porque eu não vou conseguir fazer isso. Porque eu não vou fazer aquilo. Aquilo tá me incomodando. Tá chovendo. Ou tem muito sol lá fora. Entendeu? A gente reclama de tudo. Será que não tinha como a gente parar um pouco? Para um pouco de reclamar e olha o lado bom da história. Às vezes é nós mesmos que trazemos os problemas, então a gente tem que perder essa dor do problema. Por exemplo, quando tem um sol muito forte, ao invés de a gente falar, nossa, que legal, tem um sol legal, vamos sair, vamos festar. Voltar à praia. Nossa, esse sol tá uma porcaria, eu tô cozinhando, eu tô ruim, tá me dando moleza, tá me dando fraqueza. Isso não vai te trazer algo bom, porque o teu cérebro, ele conduz tudo. Se para você tá ruim, vai só piorar. Quando eu comecei a parar de analisar o dia como uma coisa ruim sempre, ele começou a melhorar novamente. Entendeu? A bagunça que tinha na casa diminuiu quando eu parei de vê-la totalmente, só ver ela. Eu levantava de manhã, eu não via mais nada, eu só via a bagunça, a sujeira, e aquilo me irritava, ao invés de eu arrumar, eu me irritava mais ainda, e o dia piorando, e afundando, e no final das contas não tinha mais nada. Não sobrava nada, entendeu? Geralmente o mundo de fora reflete o mundo de dentro. Aí o que acontece? Quando eu fui mudando essa minha visão do dia, as coisas mudaram. Muita coisa mudou. Só que, claro, tem dias que eu não consigo ter essa visão. Tem dias que não vai. Tem dias que eu olho e falo, gente, não tem como. Quem consegue ver coisa boa todo dia? Não dá. Eu me admiro com quem consiga, porque tem horas que eu paro e penso assim, não vai. Esse dia hoje tá péssimo.
Aí eu vou indo, me acalmo, analiso e falo, peraí, Calma. não está tão péssimo, ele está um pouquinho ruim, mas a gente consegue resolver alguns problemas mais para cá. Então, um pouco é a nossa cabeça. Um pouco não, acho que quase 100% é a nossa cabeça que faz os problemas se tornarem os monstros que eles são. E É que nem aí eu você... falo, eu tenho medo de um bicho debaixo da cama, que a minha cama é uma box e não tem nem cabe alguma coisa ali embaixo. Eu Entendeu? E tô... isso chega a ser engraçado, porque você para e pensa, que bicho que não existe? Não cabe embaixo da cama, mas na minha cabeça ele existe e ele é gigante. Entendeu? No Para exercício, todo mundo tem detalhes. Oi? no exercício, no exercício do dia aí, vou te dar uma que funcionou bem para mim. Eu, assim, normalmente eu já sou muito positivo. Eu tenho, a maioria dos dias acordo sempre muito positivo. Mas de um certo período da minha vida para cá, 99,99% dos dias eu acordo positivo. Eu tomei uma decisão, uma época da minha vida, de fazer trabalho voluntário no Hospital do Câncer da minha cidade, aqui em Uberlândia. Eu fiz trabalho voluntário lá, acho que quase um ano. A partir do momento que você faz trabalho voluntário numa instituição que mexe com doenças gravíssimas como é o câncer, aí você começa a reduzir para praticamente zero que você tem direito de reclamar. Aí a hora que você olha, você fala assim, não tem nada ruim no meu dia, tá tudo certo. Você vê umas situações bem pesadas, e aí você começa a te ajudar, que também não é uma questão, não é crítica para ninguém, porque isso é normal do ser humano. Só que é a questão da perspectiva. A hora que você escolhe uma perspectiva diferente para olhar, aí começa a mudar o significado, igual a questão da cama. Como vai entrar alguma coisa debaixo da cama se nem cabe? O Jorge escreveu aqui, ó. Viva o presente para que seu futuro seja melhor que o seu passado. Viva o presente para que o seu futuro seja melhor que o seu passado. Em resumo, essa frase resume basicamente o que nós falamos aqui de ressignificar. Você vai mudar a forma como enxerga o passado e vai construir no hoje um amanhã melhor. Bruna, fez sentido? Fez muito. Ajudou? Ajudou bastante. Tiramos Legal. o medo, né? Ah, sim, sim, sim. É um processo, tá? Você vai ter que repetir, repetir, repetir. De vez em quando, acho que vale. Se você quiser voltar aqui e se ver falando em público, assista a live, que isso vai te ajudar a desbloquear. Essa questão do medo da câmera aí, isso é trabalhar, é repetir, é fazer. Abra lives esporadicamente, separa um conteúdo, aquilo que eu te falei. Sua mensagem, você pode ter certeza que vai conectar com outras pessoas que têm dificuldades, que precisam de ajuda, que têm medo da chuva, né, que vão precisar da sua mensagem para começar um processo de desbloqueio, um processo de ressignificação. Então, fiz o melhor que eu pude em termos de conteúdo, trazer os principais pontos para poder te ajudar a ressignificar a chuva e também te ajudar a desbloquear aí para falar na frente da câmera. Não é tão difícil, não dói, não cabe nada embaixo da cama box, e aqui também nada pode acontecer. Você está num ambiente, claro que nada pode acontecer, é modo de dizer. A pessoa vai te mandar uma mensagem que você não gostou. Aí é aquela questão, mesmo o finalzinho da live aqui. Faz sentido? Você não tem que questionar. Não faz sentido, você não precisa absorver. Então é uma questão de escolha. Quer falar mais alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Não, não, só isso mesmo. Tranquilo. Deu tudo certo? Não vomitou? Verdade, né? Não passei mal. Olha lá. Não cheguei a passar mal. Show Foi de bola. Eu só vou. a ideia de passar mal, mas não teve. Era É só medo. assim. Controle de emoção. Isso é um processo importante. Você está de parabéns, porque é assim que a gente vai superando os traumas e ressignificando coisas. Agora você tem uma imagem mental, quando você tiver, se você estiver tentando te sabotar, eu não consigo falar em público. Você tem uma imagem mental de você fazendo, de você executando. Abra a live, assista, mostre para si mesmo que é possível. Ok? Muito obrigada, Renê. É Valeu por isso. tudo. Me ajudou muito. Tamo junto, se precisar, só chamar, manda mensagem, a gente vai trocando ideia. Espero que a live tenha ajudado. Para quem está assistindo a gente, obrigado pela companhia, pela audiência.
espero que essa mensagem tenha feito sentido para mais pessoas. Tenho certeza que o processo de ressignificação é algo que incomoda muita gente, então falar abertamente sobre isso vai te ajudar muito. Usar métodos para ressignificar entendimento, aceitação das circunstâncias, buscar ajuda especializada, dependendo do tipo de problema. Você está persistindo há muito tempo, já está num trauma muito grande, procure uma terapia, um psicólogo, um amigo, alguém que você confie, para falar abertamente, exponha, para você, depois de ter conseguido se autoconhecer, olhar para dentro, aí você começar um trabalho de ressignificação que vai te ajudar aí mudando a forma como você sofre com algumas situações e assim como eu e a Bruna conversou aqui na live hoje. Tem uma criança interior aí dentro sofrendo por alguma situação e ressignificar eu voltar lá nessa criança, dar um abraço nela e falar para ela, tá tudo bem, calma, para de sofrer, é só uma chuva, que é a metáfora que a gente usou aqui da situação da Bruna, o medo da chuva. Então, calma, é só uma chuva, ela vai passar, vai ficar tudo bem e eu tô aqui com você. Então, às vezes é só um processo. E aí, quando eu tô falando de relacionamento com pai, com mãe, é a mesma coisa. E filho, enfim, qualquer parente, qualquer pessoa do seu convívio que você tem algum trauma do passado, o processo de ressignificação é isso. Você nunca vai mudar o que aconteceu no passado, mas você pode mudar a forma como você liga significado nessas circunstâncias. Então é voltar lá, dar um abraço a essa criança interior, mostrar para ela que está tudo bem, que a vida seguiu, que você hoje está bem, e que se ela parar de chorar, se ela parar de sofrer no ano passado, ela melhora muito o seu dia de hoje. Certo, Bruna? Muito obrigado, gratidão pela confiança, por ter dividido o tempo, dividido a experiência. Espero ter te ajudado e espero te ver fazendo live aí para você poder acabar de desbloquear esse medo de falar em público. Precisar de mim, estou à disposição. Tamo junto até depois do fim. Obrigado pela presença de todo mundo. Um grande abraço. Amanhã tem live às 8. Lembrei disso agora. Amanhã tem live às 8 horas da manhã para falar de procrastinação, que também é outro assunto que muita gente gosta precisa ouvir para ajudar a tratar, que é outro assunto, além de ressignificar também, procrastinação também geralmente é um ponto que pega para muitas pessoas. Quem estiver disponível aí, puder mandar essa mensagem para mais pessoas, amanhã nós vamos estar falando disso. Bruna, um abração, fica com Deus, um abraço para a filha, para o esposo, precisamos, estamos juntos até depois do fim. Igualmente, bom descanso. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.